Pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, todos os dias, praticamente, a Polícia Federal encontram alguma coisa sobre os crimes que foram cometidos no governo Bolsonaro, com a quadrilha que o Bolsonaro armou no governo dele. Por exemplo, é o caso desse que é deputado federal hoje, o Ramage, que ele era inclusive o chefe geral lá da BIM, da tal da BIM, e que inclusive criou a tal da BIM paralela. Olha bem, a Polícia Federal apreendeu um documento que indica que o ex-chefe da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, ele criou um dossiê secreto com informações que buscavam, inclusive, anular as investigações que a polícia estava fazendo a respeito das rachadinhas que o Flávio Bolsonaro fazia na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando ele era deputado estadual. E aí o que acontece? Fizeram um esquema lá na ABIN, que inclusive quem coordenava esse esquema era justamente o Alexandre Ramage, que também, adivinha que partido que ele é? Hoje ele é deputado federal pelo PL. PL é o partido que agrega a maior quantidade de bandidos do Brasil. E tá aí a prova, porque com esse dossiê secreto, com informações que ele buscava anular as investigações sobre as rachadinhas que o Flávio Bolsonaro fazia na Assembleia Legislativa. E tem outra, e com a grana ele comprou uma mansão em Brasília de 6 milhões na época, né? Porque agora vale muito mais. Agora, segundo a Folha, o arquivo digital foi criado um mês antes, inclusive, de esse Alexandre Ramage, que era diretor-geral da ABIN, ser escolhido pelo genocida lá, o inelegível, na época era presidente, o tal de Bolsonaro. Ele escolheu para ele comandar, sabe o quê? A Polícia Federal. Olha bem, a sorte, inclusive, que nós tínhamos no Supremo Tribunal Federal o Alexandre de Moraes, que inclusive quando ele foi indicado, até eu fui contra. Agora, tenho que dar o braço a torcer. O Alexandre de Moraes tem feito algumas coisas, inclusive defendendo a democracia. E tem outra, o Alexandre de Moraes foi o que impediu a escolha do Alexandre Ramage para dirigir a Polícia Federal.
Imagina esse bandido dirigindo a Polícia Federal. E tem outra. O documento que foi encontrado agora pela Polícia Federal, intitulado Bom Dia, Presidente, alegava que o filho do inelegível, o então senador, hoje senador Flávio Bolsonaro, ele havia sido implicado no escândalo das rachadinhas devido a um acesso ilegal de seus dados fiscais por servidores da Receita Federal. Agora, essa, inclusive, tese era mentirosa, porque ela foi desmentida pela Polícia Federal, inclusive. Agora, esse Alexandre Ramagem, que chefiava, olha bem, o Bolsonaro, inclusive, na época da campanha, já tinha colocado esse Alexandre Ramagem para chefiar a segurança durante a campanha eleitoral de 2018. Agora, a Polícia Federal, inclusive, que encontrou esse novo documento que o Ramagem fez, um documento secreto para o Bolsonaro. E tem outra. A Polícia Federal diz que nas investigações esse documento foi atualizado pelo então diretor da ABIN, o tal de Alexandre Ramagem, de março de 2020 para março de 2021, que alegava sem provas nenhuma, porque o negócio é o seguinte, o tal de Ramagem também criava coisa. Inclusive, nesse documento que foi atualizado pelo Alexandre Ramagem, de março de 2020 para março de 2021, e alegava sem provas nenhuma que aquela operação Armadeira, que prendeu inclusive um auditor da Receita Federal, visava inclusive encobrir os servidores que acessaram ilegalmente os dados fiscais, incluindo o do Flávio Bolsonaro. Agora, o documento detalhava informações sobre os chefes da Receita Federal e sugerindo irregularidade que demandariam a apuração, e o texto lista informações sobre o então chefe do escritório da Corregedoria da 7ª Região Fiscal, Cristiano Paes Leme Botelho, do Escritório de Pesquisa de Investigação da 7ª Região Fiscal, Kleber Homem da Silva, além do então corregedor geral da Receita Federal, José Pereira de Barros Neto. Agora, o documento relata que os chefes do escritório da Receita Federal no Rio de Janeiro estavam no cargo há muitos anos e que isso seria possível assim por omissão da Corregedoria. Agora,
investigou a situação, mas diz que não encontrou fundamentação nas alegações das investigações da Polícia Federal. E além de apontar que o tal de Alexandre Ramage e o tal de inelegível, tal de Bolsonaro, eles estão no centro dessas apurações sobre essa ABIN paralela. E tem outra, e foi criada essa ABIN paralela, inclusive, para monitorar ilegalmente adversários políticos do Bolsonaro e também disseminar fake news contra os críticos do governo do inelegível conhecido Bolsonaro. Agora tem um porém nisso tudo. Esse pessoal que faz parte dessa quadrilha que o ex-presidente Bolsonaro criou para governar o Brasil, que nunca governou, nunca fez absolutamente nada de útil, porque a única coisa que eles fizeram foi meter a mão no dinheiro alheio. E não é só no dinheiro, entendeu? Eles metiam a mão nas joias, no patrimônio público do Brasil. Eles metiam a mão e pegavam aquilo que era de mais valor e contrabandeava para os Estados Unidos. É isso que eles faziam. E depois, lá nos Estados Unidos, quando ele fugiu do Brasil para os Estados Unidos, inclusive, ele usou esse dinheiro das joias e daquelas peças valiosas que ele roubou do patrimônio público do Brasil, ele usou o dinheiro para desfrutar os meses que ele ficou nos Estados Unidos, para pagar as contas, pagar uma série de coisas, de regalias que ele teve nos Estados Unidos. Agora, por que será que está demorando tanto para a Justiça, a PGR e o Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão e colocar essa quadrilha toda na cadeia? Agora, tem algumas desculpas. Por exemplo, a Polícia Federal, quase todos os dias, encontra documentos que comprovam que esse pessoal cometeu crime. É o caso desse novo documento que a Polícia Federal encontrou, que inclusive foi quem produziu o documento, foi o Alexandre Ramage, que hoje é deputado federal e tem inclusive imunidade parlamentar. Agora, eu não sei se a imunidade parlamentar que ele tem impede dele ser processado, condenado e ir para a cadeia. Agora, veja bem, olha bem, tem até amigos do Flávio Bolsonaro, que é o Queiroz, que ele, sabe o que aconteceu? A polícia, inclusive, militar, esse policial militar, que foi inclusive candidato a vereador pelo Rio de Janeiro,
o tal de Luiz Carlos Chagas, que também é do PL, conhecido como Chagas Bola. Ele duplicou o seu patrimônio nos últimos 8 anos e mais de 6,2 milhões em bens. E a Justiça Eleitoral informa que o colunista Guilherme Amado, do Metrópolis, que inclusive que descobriu isso. Isso inclusive está na matéria do Guilherme Amado. E esse tal de Bola aí, que é do PL, o Luiz Carlos Chagas do PL, é amiguinho do Flávio Bolsonaro. E tem outra. Sabe de quem ele é muito amigo? Do Fabrício Queiroz. Esse pessoal bolsonarista, todos eles aumentaram o patrimônio no governo Bolsonaro. Agora, tem outra, esse pessoal se enriqueceu. Veja bem o caso do presidente da Câmara, o tal de Arthur Lira. O Arthur Lira aumentou o patrimônio dele no governo Bolsonaro mais de 270%. Agora, cai do céu as coisas para esse pessoal? Ou eles metem a mão no dinheiro alheio? Porque não tem outra explicação. Agora, inclusive, tem uma matéria lá do Guilherme Amado, que o amigo do Flávio Bolsonaro e do Queiroz, mais inclusive chegado do Queiroz, que é um PM, que ele, os bens dele, assim, ele era um polícia militar. E olha bem, tá com mais de 6 milhões em bens. O cara que é um policial militar, mais de 6 milhões, de onde saiu essa grana? E tem outra, ele é amiguinho do Flávio Bolsonaro e do Queiroz. Quer dizer, é a quadrilha toda do Bolsonaro se enriquecendo, metendo a mão nos cofres públicos. E tem outra. A Justiça, a PGR, Supremo Tribunal Federal, não, então parece que estão estagnados, porque não acontece nada. E todo dia a Polícia Federal encontra documentos provando o crime desse pessoal, porque eles cometeram muitos crimes, inclusive a organização daquele ato terrorista no dia 8 de janeiro, que eles detonaram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Eles detonaram. Agora, o objetivo não era só detonar o patrimônio, era também o golpe de Estado. Aí, dando o golpe de Estado, o Bolsonaro ia implantar no Brasil a ditadura militar. Olha o risco que nós corremos. Olha o risco que nós corremos de voltar à ditadura, e talvez seria até pior do que aquela que nós tivemos, que foi em 64. E nós tivemos quase 30 anos de ditadura. E o Bolsonaro tem como objetivo e sonho ser ditador no Brasil. Só que ele se esquece
que quem passou pela ditadura, como nós passamos, e sabemos como é a ditadura, o que a ditadura faz, então nós não queremos mais ditadura militar fascista no Brasil. Nós não queremos mais, porque nós já tivemos, nós sabemos como é que é, a gente sabe o que ela faz com as pessoas que não pensam como ela. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então, inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.